Me responde uma coisa antes de eu continuar. Quantos anos da sua vida você já passou prometendo que ia organizar a sua casa na semana que vem? Quantas vezes você olhou para aquela pilha de roupa em cima da cadeira, para aquela gaveta que não fecha direito, para o armário que você tem medo de abrir e disse para si mesma: amanhã eu começo? Pensa nisso. Não responde rápido, porque eu vou te falar uma coisa que ninguém tem coragem de te dizer. O problema da sua casa nunca foi falta de tempo. Nunca foi falta de produto de limpeza. Nunca foi os filhos, o marido, a rotina pesada. Eu conheço mulheres cristãs, tementes a Deus, que oram todo dia, que vão à igreja, que conhecem a Bíblia e que vivem dentro de uma casa que parece um campo de batalha. E elas se perguntam: Senhor, por que eu não consigo? E o céu parece calado. Mas o céu não está calado. O céu está esperando você descobrir que existe um caminho bíblico marcado, com tempo determinado por Deus, para transformar o seu lar de dentro para fora. E hoje, nos próximos minutos, eu vou te mostrar o sistema dos 14 dias que tem origem nas Escrituras, que foi redescoberto por uma cultura inteira do outro lado do mundo, e que vai virar a sua casa do avesso, no melhor sentido possível. Fica até o final, porque o que eu vou te ensinar não é dica de internet. É princípio bíblico aplicado. Existe uma frase em Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, que diz assim: pela sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se enchem as suas câmaras de todo o bem precioso e agradável. Edifica-se, firma-se, enche-se. 3 verbos, 3 etapas. E não é coincidência. Quando os japoneses, séculos depois, redescobriram aquilo que a Bíblia já ensinava, eles colocaram nome nisso e o mundo inteiro se admirou. Mas o princípio sempre esteve lá, esperando o povo de Deus voltar para ele. E o que eu chamo de caminho dos 14 dias não é método de moda, não é organização superficial, não é minimalismo da moda. É a aplicação prática de 3 verdades bíblicas que vão tirar o caos da sua casa, do seu coração e da sua mente. As 3 fases são essas: despojamento, que é a fase do soltar; consagração, que é a fase do dedicar; e habitação, que é a fase do permanecer. 14 dias divididos em 3 blocos. E eu te garanto, se você seguir até o último dia, sua casa não vai apenas mudar de aparência. Sua vida vai mudar de fundamento. Mas antes de eu continuar, eu te convido a deixar seu like aqui no vídeo e me dizer nos comentários: qual cômodo da sua casa você sente que mais precisa de transformação hoje? Pode ser a cozinha, o quarto, a sala, o guarda-roupa. Escreve aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Eu quero te apresentar a Maria. Maria tem 52 anos, mora num apartamento de 2 quartos no interior de São Paulo. É casada há 28 anos com o Antônio, tem 2 filhos já adultos. E há quase 1 ano e meio ela vivia o que ela mesma descrevia como afogamento dentro de casa. Não era pobreza, não era falta de produto, era acúmulo. Acúmulo de objetos, acúmulo de roupas que ela não usava há 5 anos, acúmulo de papéis dentro de gavetas, acúmulo de potes plásticos sem tampa, acúmulo de presentes recebidos que ela tinha pena de doar, acúmulo de lembranças físicas dos filhos pequenos que já eram adultos. E junto com o acúmulo veio o cansaço. Maria acordava cansada, Maria orava, mas as orações pareciam não passar do teto. Ela ia à igreja, levantava as mãos, voltava para casa, abria a porta, e a paz que tinha sentido no culto evaporava em segundos. Ela tentou de tudo. Comprou caixas organizadoras que viraram mais bagunça. Assistiu vídeos no YouTube e desistiu na metade. Convidou a filha para ajudar e brigaram. Pediu para o marido se desfazer de coisas dele e ele se ofendeu. Maria orava: Senhor, me dá disposição. Mas a disposição não vinha. E ela começou a achar que o problema era ela, que ela era preguiçosa, que ela era incapaz. E essa mentira foi crescendo dentro dela junto com a bagunça. Foi numa quarta-feira de manhã, depois de mais uma noite mal dormida, porque ela tinha começado a organizar a gaveta da cozinha às R$ 23 e desistido às 23h30, que Maria foi tomar café na casa de uma irmã da igreja, a Dona Teresa. Dona Teresa tinha 71 anos, era viúva,
Morava sozinha num apartamento pequeno e Maria sempre se admirava de uma coisa: a casa daquela mulher parecia respirar. Não era luxo, não era vazia, era leve. Maria sentou na mesa, aceitou o café e quando Dona Teresa pôs a xícara na frente dela, ela não conseguiu segurar. Começou a chorar. Contou tudo: a bagunça, o cansaço, a oração que não vinha, o sentimento de fracasso. E Dona Teresa não disse nada por uns minutos, só ficou olhando. Depois ela falou assim: Maria, sua casa não está bagunçada porque você é incapaz. Sua casa está bagunçada porque você nunca aprendeu o que a Bíblia ensina sobre o lar. E você está querendo resolver com método humano um problema que é espiritual. Maria olhou para ela sem entender. E Dona Teresa continuou: existe um caminho. Tem nome bíblico, mas o mundo redescobriu e deu outro nome. São 14 dias, 3 fases. Se você me der esses 14 dias, eu te ensino. Mas eu te aviso desde já. A primeira fase vai te quebrar, porque ela vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre as coisas que você guarda dentro de casa. Maria respirou fundo. Olhou para aquela senhora e disse: eu te dou os 14 dias. E Dona Teresa sorriu, pegou a Bíblia, abriu em Hebreus 12 e disse: então a gente começa pelo despojamento, a primeira fase do caminho. No primeiro dia, Dona Teresa foi à casa de Maria às 6:30 da manhã. Maria tinha acordado às 5, porque a mentora tinha dito uma coisa: o dia começa antes da casa acordar, antes do barulho, antes do telefone, antes do café. Você acorda, abre a Bíblia, ora por 30 minutos pelo celular e só depois você começa. Maria estranhou. Ela queria começar logo a jogar coisa fora. Mas Dona Teresa foi firme. Você não vai colocar a mão em nada hoje sem antes pedir a Deus que te mostre o que precisa sair. Porque tem coisa nessa casa que você acha que é sua, mas é peso. E só Deus sabe identificar peso. Maria obedeceu. Abriu Hebreus 12, versículo 1 e leu: deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Despojar. A palavra começou a ressoar. Dona Teresa explicou: Maria, nessa primeira fase, você não vai organizar nada, você vai soltar. Por 4 dias inteiros você vai passar por cada cômodo com uma única pergunta: isso me serve hoje? Ou eu guardo isso por culpa, por medo, por mágoa ou por nostalgia? E Maria começou. Dia 1, o guarda-roupa. Dia 2, a cozinha. Dia 3, os papéis e gavetas. Dia 4, a área de serviço e o que estava embaixo das camas. 4 dias. E em cada dia, antes de tocar em qualquer coisa, oração de 30 minutos. Maria reclamou no segundo dia. Disse: Dona Teresa, eu tô demorando. Se eu não orasse, eu adiantava. E Dona Teresa respondeu: você está demorando porque você ainda quer fazer no seu jeito. Quem obedece à palavra não improvisa. Você ora primeiro, e Deus te dá discernimento para soltar o que precisa ir. Os dias passaram, e aconteceu uma coisa estranha com Maria. No terceiro dia, abrindo uma gaveta antiga, ela encontrou cartas que a mãe falecida tinha escrito para ela 30 anos atrás. Ela sentou no chão e leu, e chorou, e entendeu uma coisa. Ela estava guardando aquelas cartas há 30 anos, não por amor, mas por culpa de não ter respondido a tempo. A mentora chegou naquela tarde, viu Maria com as cartas no colo e disse só uma frase: Maria, lembrança verdadeira mora no coração. Papel é só papel. Você quer levar o amor da sua mãe ou o seu remorso? Maria escolheu 3 cartas, as mais bonitas, e despediu-se das outras com uma oração. No 4º dia, ela tinha enchido 11 sacos pretos de coisas para doar e 6 sacos de coisas para jogar fora. Ela olhou para casa e ela parecia outra, mas a coisa mais surpreendente não foi a casa, foi Maria. Ela dormiu naquela noite como não dormia há 2 anos. Acordou no 5º dia leve. E quando ela abriu a Bíblia naquela manhã, em Isaías 30, versículo 15, leu uma frase que entrou nela como flecha: no tornar e no descansar está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. E ali ela percebeu. O despojamento não era sobre as coisas, era sobre ela. Cada saco que saía da casa era uma corrente que se quebrava nela. Dona Teresa chegou no 5º dia, olhou para ela e disse: você sentiu, né? Isso é o despojamento. Deus tira o peso de quem entrega o controle. E olha,
Isso não é firula minha. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que mostra cientificamente como pequenas ações repetidas por dias seguidos criam um padrão neurológico novo no cérebro. 4 dias de obediência fiel já reescreveram alguma coisa em você. Mas Deus já sabia disso quando ensinou em Tiago 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O que a ciência descobriu agora, a Bíblia ensinou primeiro. Você acabou de ver como 4 dias de obediência fiel mudaram tudo para Maria. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia, depois que os 14 dias acabam? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada porque sem estrutura, qualquer transformação volta para o caos em 3 meses. 5 dias se passaram desde o início, e Maria estava diferente. A casa estava com 60% menos coisas, mas dava a impressão de ter dobrado de tamanho. E foi nessa manhã do 6º dia que Dona Teresa chegou e percebeu uma coisa. Maria estava começando a se sentir orgulhosa. Ela tinha postado uma foto da cozinha no grupo da igreja. Tinha recebido elogios. Tinha começado a falar para as amigas. Eu já sei como organizar. E a mentora sentou ela na mesa e disse: Maria, tem cristão que passa 5 anos lendo a Bíblia e nunca sai do versículo. Sabe por quê? Porque ele acha que conhecer já é viver. Você está começando a achar que despojar é o destino. Não é. Despojar é só a porta. Quem para na porta nunca entra na sala. Maria olhou para ela sem entender. Dona Teresa continuou: existe um inferno chamado o inferno dos cristãos eternos aprendizes. Sabem 150 versículos. Decoram capítulos inteiros, fazem comentário no estudo bíblico e vivem derrotados dentro de casa. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Tiago 1, versículo 22 ao 25. Aquele que olha no espelho da palavra e se esquece do que viu, fica frustrado. Quem persevera no fazer, esse é abençoado. Você está pronta para entrar na consagração. A segunda fase. Dia 7. Dona Teresa abriu a Bíblia em Mateus 25 e leu a parábola dos talentos. Depois fechou e disse: Maria, na primeira fase você aprendeu a soltar, mas se você parar aqui, você vai ser apenas uma mulher de casa limpa, e uma casa limpa que não tem propósito vira museu, vira vitrine, vira ídolo. Deus não te deu esse despojamento para você admirar a sua casa. Ele te deu para você consagrar. Consagrar é separar para um propósito. É dizer, cada cômodo dessa casa tem uma função no reino. A cozinha não é só para alimentar a família, é para alimentar o estrangeiro, a vizinha viúva, o filho da irmã que está passando dificuldade. A sala não é só para ver televisão, é para receber quem precisa de oração. O quarto não é só para dormir, é para ser santuário onde o casamento é honrado. Cada espaço, cada objeto que sobrou vai ser dedicado. Maria perguntou: mas, Dona Teresa, eu ainda tenho tão pouco depois de doar tanto. E a mentora sorriu. A viúva tinha 2 moedas, Maria. Deus não pede o seu muito. Ele pede o seu tudo. O pouco entregue é mais do que o muito retido. Do dia 7 ao dia 10, Maria entrou em prática nova. Cada manhã, ela escolhia um cômodo e perguntava em oração: Senhor, como o Senhor quer usar esse espaço? Na cozinha, ela começou a cozinhar uma refeição a mais, 3 vezes por semana, para levar para uma vizinha de 82 anos que morava sozinha. Na sala, ela tirou um tempo nas terças à noite para receber 2 moças jovens da igreja que tinham começado a vida cristã há pouco tempo. No quarto dela e do Antônio, ela tirou a televisão que ficava ligada o dia inteiro e colocou ali uma cadeira pequena com a Bíblia em cima, para que o cômodo voltasse a ser lugar de repouso e de oração de casal. E aconteceu uma coisa que ela não esperava. O Antônio começou a mudar. O homem que há 28 anos chegava em casa, jantava em silêncio e dormia. Começou a sentar na cadeira de manhã, abrir a Bíblia
e ler. Ele nunca disse nada para ela sobre a casa nova. Mas no dia 9, depois do jantar, ele falou: "Mulher, eu tô dormindo melhor." Foi a primeira frase carinhosa que ele falou para ela em meses. Maria foi para o banheiro e chorou. E veio o momento crucial da segunda fase. No dia 10, a vizinha de 82 anos, Dona Cida, que recebia as marmitas, bateu na porta de Maria com os olhos cheios de lágrimas. Disse: "Maria, eu não sei como te falar. Meu filho me ligou hoje. Ele estava sumido há 5 anos. Brigamos por causa de uma briga boba e ele nunca mais apareceu. Hoje ele me ligou e disse que vai vir me visitar. E eu sei no meu coração que isso é por causa das suas marmitas, porque eu estava orando todo dia depois de comer. Você plantou comida e Deus colheu meu filho." Maria fechou a porta, sentou no chão e ficou em silêncio. Naquela noite, ela leu Lucas 6, versículo 38. "Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão." E ela entendeu que o que tinha acontecido com Dona Cida em escala invisível estava acontecendo com a casa dela inteira. Cada gesto de consagração estava sendo multiplicado pelo céu. Dona Teresa chegou no dia 11, ouviu a história e disse: "É isso é a consagração. Quem dedica o que tem, recebe o que não pediu." Mas Dona Teresa não deixou Maria descansar na vitória. No mesmo dia 11, ela disse uma coisa dura: "Maria, 99% das mulheres que chegam até aqui param. Elas aprendem a soltar, aprendem a consagrar e acham que terminou. Mas olha para você. Você ainda está ansiosa, você ainda controla, você ainda acorda de madrugada pensando em coisa que tem que fazer. Você ainda tem medo de que tudo isso volte ao caos. Sabe por quê? Porque você ainda não entrou na terceira fase. Habitação." Maria perguntou: "Habitação?" E Dona Teresa respondeu: Mateus 11, versículos 28 ao 30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Habitação é descansar dentro da própria obra. É confiar que Deus sustenta o que Ele começou. É parar de carregar a casa nas costas como se ela fosse desabar se você dormir. Maria, você ainda está tentando ser o Espírito Santo do seu lar. Não dá. Os dias 12, 13 e 14 foram diferentes. Dona Teresa tirou Maria de dentro de casa. No dia 12, levou ela para caminhar no parque às 7 da manhã. Maria ficou ansiosa. "E se eu sair e o Antônio bagunçar a cozinha?" Dona Teresa respondeu: "E se ele bagunçar? A casa volta a ser arrumada. O que não pode é você virar escrava do que Deus te deu para ser livre." No dia 13, levou Maria para visitar uma família da igreja que estava passando por uma crise séria. O pai tinha sido demitido. Maria, que 2 meses antes estava preocupada com gaveta de cozinha, passou a tarde inteira ouvindo aquela mulher chorar e oferecendo comida do próprio armário. Quando voltou para casa, encontrou tudo do jeito que deixou. E entendeu: a casa não desaba quando você confia. A casa desaba quando você desconfia e tenta segurar tudo sozinha. No dia 14, o último dia, aconteceu o teste. Antônio chegou em casa e disse: "Mulher, eu fui demitido hoje. 28 anos no mesmo emprego. Demitido." E Maria, que 2 meses antes teria entrado em pânico, sentou na cadeira do quarto, pegou na mão dele, leu Filipenses 4, versículos 6 e 7 e disse: "Deus já sabia, a gente vai ficar bem." E ela mesma se assustou com a paz dela. Não era natural, era sobrenatural. E nas semanas seguintes, Antônio foi convidado para um trabalho que pagava quase o dobro, num lugar mais perto de casa, com horário melhor. Dona Teresa, contando essa história depois, sempre dizia: "Tem uma pesquisa séria que mostra que pessoas que praticam confiança e gratidão diariamente reduzem em até 23% o nível de cortisol no corpo. Isso é o livro Mindset, da Carol Dweck. Mas isso a Bíblia já dizia em Filipenses 4. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. A ciência mede, a fé já vive." Anos se passaram. Maria virou referência na igreja. Mulheres começaram a procurar ela. Mães de família, viúvas, recém-casadas, todas perguntando: "Maria, qual é o segredo? Como sua casa, sua vida, seu casamento ficaram assim?"
E Maria sempre respondia a mesma coisa. Não tem fórmula mágica, tem 14 dias, tem 3 fases. Tem obediência, tem entrega, tem confiança, despojamento, consagração, habitação. É o caminho. Não é meu, é bíblico. Eu só atravessei. E ela sempre citava Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. E ela completava. Isso vale para dinheiro, mas vale também para casa, para tempo, para coração. Quem entrega tudo recebe tudo de volta multiplicado. E o mais bonito é que Maria começou a aplicar o caminho em outras áreas. No casamento, ela despojou de mágoas antigas, consagrou tempo para Antônio e habitou na confiança de que Deus restaura. Na saúde, ela despojou de hábitos ruins, consagrou alimentação como adoração e habitou no descanso. Nas finanças, ela despojou de dívidas e gastos por impulso, consagrou o dízimo e a oferta e habitou na provisão. Nos relacionamentos com os filhos, ela despojou do controle, consagrou o tempo de qualidade e habitou na fé de que Deus cuida deles melhor do que ela. O caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 14 dias, 3 fases, aplicação infinita. Mas eu preciso te dizer uma verdade que vai queimar. A maioria das mulheres cristãs que assistem esse vídeo nunca vão experimentar o que a Maria experimentou. Sabe por quê? Porque elas vão pular o despojamento, vão querer ir direto para a fase bonita, vão querer consagrar uma casa que está entulhada, vão querer habitar numa vida que ainda está cheia de peso, e elas vão dizer para si mesmas mentiras modernas que o mundo ensinou. Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Graça significa que eu não preciso me esforçar. Cada um tem seu tempo. Mentira. Mateus 7, versículos 21 ao 23, Jesus disse: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer. Não saber. Fazer. Não existe atalho espiritual. Nunca existiu, nunca vai existir. Só existe um caminho: despojamento, consagração, habitação. O Wallace Wattles, num livro chamado A Ciência de Ficar Rico, diz uma frase impressionante. Ninguém recebe o que não está disposto a fazer espaço para receber. Tira o cheio para entrar o novo. A Bíblia já tinha dito em Mateus 9. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então olha, se você chegou até aqui, eu vou te dar o plano. Anota se precisar. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar a Deus nos próximos 14 dias. Pode ser sua casa inteira, pode ser um cômodo só, pode ser seu casamento, pode ser sua saúde. Segundo, abra a Bíblia e procure o que a palavra diz especificamente sobre essa área. Sublinhe, anota. Terceiro, entre nos primeiros 4 dias do despojamento. Acorde meia hora antes, ore por 30 minutos e só depois comece a soltar, sem improvisar. Quarto, complete os 4 dias inteiros, mesmo que doa, mesmo que pareça lento. Quinto, entre nos próximos 6 dias da consagração. Pergunte a Deus em cada espaço ou área qual é o propósito do reino ali. Comece a usar o que sobrou para abençoar alguém. Sexto, entre nos últimos 4 dias da habitação. Saia de dentro de casa, confie, descanse, faça o teste de não controlar. Sétimo, repita o ciclo em outra área e em outra e em outra. Como José fez no Egito, como Davi fez nas cavernas, como Daniel fez na Babilônia, como Ruth fez na lavoura. Eles não tiveram sorte, eles tiveram caminho. O James Clear, num livro chamado Hábitos Atômicos, diz que pequenas ações repetidas por 14 dias seguidos viram identidade. Mas Davi já tinha cantado: Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na sua estação. Maria viveu até os 84 anos. Antônio também envelheceu com ela. A casa permaneceu leve até o último dia. E numa tarde, 2 meses antes de partir, a neta dela, Júlia, que tinha 19 anos, sentou na beira da cama dela e perguntou: Vó, qual foi o seu maior arrependimento? Maria pensou um tempo, segurou a mão da menina
e respondeu: não ter confiado em Deus mais cedo. Eu passei 30 anos da minha vida tentando segurar uma casa, um casamento, uma saúde, uma família, com as minhas próprias mãos. E quando eu finalmente soltei, descobri que era Ele quem segurava o tempo todo. Eu chorei muito quando eu entendi quanto tempo eu desperdicei controlando o que nunca foi meu. A neta perguntou: e o seu conselho final? Maria sorriu. 14 dias, minha filha. Você não precisa de uma vida inteira para mudar tudo. Você precisa de 14 dias de obediência fiel. Despoja, consagra, habita. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. Ela apertou a mão da neta e 2 meses depois partiu, em paz, lendo 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O caminho dos 14 dias não é sobre transformar a sua casa. É sobre transformar quem você é dentro dela. Existem 2 versões de você nesse momento. Uma é a mulher ansiosa, controladora, exausta, que abre o guarda-roupa e suspira, que olha para o casamento e duvida, que olha para a vida e pergunta: será que ainda dá tempo? A outra é a mulher confiante, leve, plantada em Deus, que dorme em paz, mesmo quando a notícia é ruim, que abre a porta de casa e respira fundo porque ali é santuário. Qual das 2 você vai escolher ser? Qual das 2 Deus já te chamou para ser? E aqui vai a pergunta espiritual mais difícil. Você vê em si mesma alguém disposta a obedecer antes de entender? Ou ainda vê alguém procurando o atalho? 5 anos procurando uma fórmula mágica que não existe, ou 14 dias pagando o preço de uma transformação real? A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Você precisa escolher obedecer. Jeremias 16, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Antes de eu encerrar, ativa as notificações do canal para não perder os próximos vídeos, porque eu vou trazer aplicações específicas desse caminho para cada área da vida. E me responde nos comentários: qual é a área da sua vida que você vai entregar para o despojamento, consagração e habitação nos próximos 14 dias? Escreve aí. Compromisso público vira motor. E se você chegou até aqui no minuto final desse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma das poucas mulheres verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desistiu lá no meio. Você não. Isso já diz alguma coisa sobre você. Agora vai. Começa hoje. Hoje é dia 1 do seu despojamento. E daqui a 14 dias, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa que apertou play nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua jornada. Que Ele encha as suas câmaras de todo bem precioso e agradável. Até o próximo vídeo.